Muito bem, meus amigos do podcast Café com Antônio Marcos, eu estou aqui na casa de Gabriel Delany para tomar aquele café que só é servido aqui. Café especial, o meu amigo Gabriel Delany, hoje no podcast Café com Antônio Marcos. Muito bem, amigos, nós estamos aqui com Gabriel Delany na sua residência para tomar aquele café no Café com Antônio Marcos. Gabriel Delany, que recentemente foi candidato a deputado estadual, candidato para postular uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Gabriel, eu vou servir um bom café aqui, que sem o café não existe Café com Antônio Marcos. E quero chamar um detalhe para você que está aí nos ouvindo agora. Hoje, dia 29 de junho, esse rapazão aqui está fazendo aniversário, não vou falar a idade. Ele vai dizer quantos anos tem. Cara de menino de 23 anos. Está aqui. Gabriel, conte para os nossos internautas um pouco a seu respeito, olhando para aquela lente ali, falando quem é Gabriel Delany? Vamos lá. Empresário, casado, 5 filhos, uma em memória. Apaixonado por Eunápolis. Com muito orgulho, natural de Salvador, porém um napolitano por título. Pode servir enquanto você vai conversando aí. Sim. Vir para Eunápolis com 6 meses de idade, em 74. Chegou aqui a primeira vez? Primeira vez em 74. 6 meses de idade. 6 meses. Certo. Retornei para Salvador com 2 anos. Vontade. E retornei em Eunápolis novamente no dia 12 de fevereiro de 1980, há 43 anos atrás. Voltei a morar em Salvador por 1 ano, mas estava em Eunápolis todo final de semana, quando, na oportunidade, eu fui secretário parlamentar. Trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E aqui estou, apaixonado por Eunápolis. Novamente, enfatizo, porque o que eu sinto por essa terra, toda a minha família sabe, não tem terra melhor para se morar, para se viver, os grandes amigos, Nápoles é um lugar. do que Nápoles. Sou apaixonado pela Bahia, em especial o sul da Bahia, né? Então, assim, aqui a gente tem tudo. Gabriel, vai aí preparando seu cafezinho aí, enquanto eu vou perguntando algumas coisas para você aqui. Nós sabemos da sua intrínseca participação, inclusive em entidades sociais, aqui em Eunápolis, da sua linha direta com a cidade de Eunápolis. Você tem uma identidade muito próxima de Eunápolis e isso facilita a sua percepção do que é a cidade de Eunápolis. Os anos que você tem aqui, eu conheço você aí dos anos, no país não é de hoje, eu conheço Gabriel Delany, e recentemente você entrou no processo político postulando uma vaga para deputado estadual e isso credencia você a falar não só como empresário, mas como político, como uma pessoa que, inclusive, o lado empresarial depende muito das políticas públicas que são desenvolvidas na cidade, né? A gente precisa de infraestrutura, a sociedade precisa de um arcabouço de construção social bem mais firmado, principalmente para uma ótica empresarial, para o cidadão comum que precisa da cidade bem desenvolvida para poder fazer seus negócios, realizar os seus sonhos naquele município. Como é que Gabriel Delany hoje vê a cidade de Eunápolis? Qual é a sua visão sobre Eunápolis na questão macro, entendeu? A Eunápolis macro. Qual é a sua visão hoje sobre Eunápolis? Antônio, eu vislumbro, como sempre vislumbrei, Eunápolis é um oásis. Estamos no centro de 2 BRs, 101 e 367, sendo a 101 uma das mais importantes do país. Estamos ao lado de belas praias, ao lado de onde se descobriu o Brasil. Turismo pujante,
Porto Seguro ainda compra muito no comércio de Eunápolis. Criou-se já, consumidor, né? criou-se já uma independência e é justo, mas ainda compra muito no comércio de Eunápolis. Então o turismo também deixa a sua parcela em Eunápolis. Vejo um momento crítico. Nós analisamos a questão política de que forma? O ex-gestor de Eunápolis foi recusado por 2 vezes quando lançou a sua filha candidata a deputada, não logrando êxito. E, posteriormente, quando postulou a sua reeleição para prefeito, também não obtendo êxito. Não obter êxito na eleição, contudo, não quer dizer de que o político está sendo rejeitado. Entre aspas, quando se é um político novo, que ainda não se tem a estrutura, que a população ainda não conhece, aceita-se. Quando é um político reconhecido, tarimbado, com vários mandatos, então realmente a visão que a gente tem, a ótica, é de que a população o rejeitou. Elegemos a atual gestora, o qual eu participei do processo, sempre fui desse grupo. Então você esteve participando diretamente do processo. Eu sempre fui de posicionamento e sou. Não tenho meio termo, não tenho 8 ou 80. Entendi. Né? Entendi. Não tenho muito jeito de político. Fui candidato pela primeira vez por ideologia, sou de direita. Eu queria fazer essa pergunta para você, só para acentuar a resposta que você deve ter já aí. Essa foi a primeira vez que você entrou para participar, colocando seu nome para apreciação popular, para ir para a urna. Veja bem, eu tive oportunidades, quando então secretário parlamentar, a minha ex-esposa ficou grávida da nossa primeira filha, e aí eu resolvi retornar para Eunápolis e não ficar mais em Salvador. Apesar de que eu estava todo final de semana em Eunápolis, mas eu precisava dar atenção melhor, e ali estava se constituindo uma família. E daí vieram 2 propostas. Uma para assumir a coordenação de habilitação do Detran. Pensei, conversei com a minha família. Em torno de 25 dias depois, disse que não aceitaria. Declinou da decisão de ser. Declinei por conta do sistema. Eu não teria como desenvolver um trabalho. E à época estava tendo teve até investigação, me parece, na estrutura, estava meio corrompida. Como sempre, na verdade, o Detran, deixa eu pontuar isso aqui, o Detran sempre foi um órgão que fica sempre na mira da desconfiança. É verdade. E como quem indicava era o nosso grupo político, eu conheci o que estava acontecendo lá e preferi não ter isso para a minha vida. Você não aceita desafios? Aceito, mas eu tenho que conhecer o tamanho do desafio e saber até aonde eu posso, com as minhas ações, resolver o problema. Ou ter que fazer parte do sistema. Eu preferi não fazer parte do sistema. Entendi. Daí então, veio a ideia de me lançar candidato a vereador. A ideia do deputado com o qual eu trabalhava. Né? E um grande amigo, né? Na época teve essa ideia, a gente começou a ensaiar isso. Meu pai já foi vereador. Seu pai já foi vereador? Foi vereador de Santa Cruz de Cabralha, que na época Eunápolis pertencia a Santa Cruz de Cabralha. E a gente começou a ensaiar e no meio do caminho eu disse para o amigo, que era então deputado na época, cara, isso não dá para mim, a política não dá para mim, enfim. Não é o melhor caminho, naquele momento. E desisti. Certo. E o amigo na época até disse, velho, desculpe a palavra, mas eu vou falar palavras dele. Esta não presta não. Só que eu já tô dentro. É difícil sair. Sei. E então eu fiquei muito tempo nos bastidores,
Sempre gostei da política, sempre assumi posicionamentos, agradando ou desagradando. E aí quando veio realmente, quando a direita se aflorou de fato, quando a gente veio conhecer o que era a direita, eu resolvi sair candidato a deputado estadual. Eu quero te pedir para tomar um golinho de café. Nós vamos agora a um rápido break aqui. Eu já volto com a seguinte pergunta para Gabriel. Você ia já falando sobre isso. O que motivou você a sair candidato a deputado estadual? Vamos rapidinho ao nosso intervalo enquanto ele toma um cafezinho aqui. Muito bem, voltamos. O café continua com Gabriel Delany, foi candidato a deputado, como eu falei há pouco, e deixei uma pergunta no ar aqui para Gabriel. O que teria motivado Gabriel a sair candidato a deputado estadual? O que me motivou foi o sentimento de mudança, de realmente entrar para a política pessoas de bem. Eu vi e vejo ainda as pessoas de bem dizerem: política não é coisa para homem, política não presta, odeio política. Não, tem que gostar de política, o ruim é a politicagem. As boas políticas, as políticas públicas trazem saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. Então veja bem, uma família, ao desviar de um buraco numa rodovia, pode colidir com um veículo pesado e vir a óbito de repente todas as pessoas daquela família. Verdade. O que é isso? Verdade. Falta de políticas públicas, falta de políticos sérios. Porque se o dinheiro não for desviado, o recurso não for desviado, dá. Eu me motivei através do meu líder maior, que é o presidente Bolsonaro, pessoa ao qual eu tenho um profundo respeito. No período eleitoral, eu fui recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto, na sua sala. Tenho orgulho disso, tem as fotos, vídeos e tudo mais. Obtive o apoio do seu filho, Eduardo Bolsonaro, o qual fez vídeo na Bahia para apenas 2 candidatos a deputado estadual e 2 candidatos a deputado federal. Um dos 2 estaduais fui eu, o segundo foi César Leite. E os 2 federais, Aleluia e o capitão André Pociúncula. Bom, fizemos uns vídeos na época, que o pessoal brincava e o presidente me chamava carinhosamente assim, de Chicó. Que era aqueles vídeos do Alto da Compadecida, em que a gente encontrou de forma lúdica, hilária, a gente contava o que estava acontecendo, né? Então, eu rodei boa parte da Bahia e tive um problema familiar, né? Temos um problema familiar, que foi a morte da minha filha enteada, me deixou fora da campanha aí, teve uma processo social, e poucos dias. Isso mudou diretamente o resultado da história, né? É algo que machuca, né? Vamos voltar aqui para a questão política. Então, assim, eu acreditei e acredito numa nova política. As pessoas precisam ser político por vocação. Eu queria até, sem tirar seu raciocínio, mas endossar já aqui ele e a gente trazer aqui para um prisma local. O ano que vem, 2024, é ano de sucessão municipal, entendeu? Gabriel Delany está no processo de sucessão municipal, Gabriel Delany é candidato, o que Gabriel Delany vê de agora, olhando para 2024? Não sou candidato. Existem alguns entusiastas. Isso é definitivo? Você não é candidato em 2024? É definitivo. Existem alguns entusiastas, eu respeito, né? Pessoas até que, uma delas, que eu tenho um profundo respeito, cara fantástico, de um conhecimento político, articulação, como ninguém. Vou me reservar até a não falar o nome. Eu sei. Mas posso lhe afirmar que Eunápolis terá a chance de escolher entre vários nomes. Essas pessoas, vou citar nomes, essas pessoas precisam acreditar e tentar
E Eunápolis só terá a crescer. Bom, é preciso sair do Fla-Flu, do Bavi e dar oportunidade para uma nova política, para novos políticos, ou até para políticos já tarimbados, mas com um bom histórico. Eu tenho um sonho, por tudo que está sendo feito na cidade vizinha, eu gostaria de ver Luciano Frasquetto, prefeito de Eunápolis. É mesmo, velho? Repete isso aí. O que você falou aí? Luciano Frasquetto. O homem transformou em tabela. Você sabe que agora recentemente foi colocada uma matéria no CBN, 24 horas, tratando dessa vertente da grande aceitação que ele tem em toda a 8ª região. Né? Cidades da 8ª região, exemplo de Porto Seguro e Eunápolis, desejariam ter Luciano como prefeito. Só foi para poder pontuar isso aí. Conhecendo ele, acredito que não será, mas gostaria. Temos outros nomes também com capilaridade, pessoas que poderiam sim fazer uma grande gestão. Entre elas, não estou autorizado a falar, mas eu respondo pelas minhas atitudes. Dr. Moisés Damasceno, o delegado titular da 23ª. Esse cara faria algo diferenciado. Uma pessoa que eu tenho profundo respeito. Ele é delegado corregedor, né? Coordenador da 23ª Corpinho. Coordenador da 23ª Corpinho. Um homem desapegado de valores materiais, né? Apaixonado por Eunápolis, realizador. Então acho que Moisés também faria a diferença, apesar de que sei que não será candidato. Dr. Pedro Vaillant, né? Um homem também desapegado de valores materiais, apegado sim a valores morais, também apaixonado por Eunápolis, né? Existem sim na política homens sérios. Iedo Elias foi prefeito de Belmonte, né? Meu amigo, uma pessoa, uma referência, um homem também muito sério. Temos também da velha política, mas que merece atenção, que respeito a sua trajetória e também acho que merece uma oportunidade. O atual presidente da Câmara, o vereador Jorge Maestro. Jorge Maestro, é da velha política, mas é uma velha política boa. Ele é. A gente tem que separar. Inclusive, eu queria até, se me permite, na sua entrevista, falar aqui, que a Câmara Municipal de Eunápolis não implodiu no momento crítico que teve entre março e abril, e mais culminando em maio, pelo equilíbrio emocional de Jorge Maestro. Se é um presidente intempestivo, nós teríamos um cenário aqui inimaginável na política napolitana. A gente precisa separar o joio do trigo. Jorge Maestro é uma pessoa da velha política que realmente vem brilhando como vereador à frente da Câmara de Vereadores, trazendo a Câmara com independência e dando independência aos seus pares. Né? É um edil realmente que está de parabéns. Tirar o chapéu. De tirar o chapéu. Ronaldo Carleto é um amigo, uma pessoa que eu gosto demais, eu sou até suspeito a falar, apesar de que o seu grupo político está hoje aliado ao grupo político do então... Governador. Não, do governador e do nomeado presidente Lula, que não foi eleito, foi nomeado. Então, isso afasta um pouco. Eu sou de direita, conservadora, fiel aos meus princípios. Falar igual o pessoal lá fala. Eu estou falando como entrevistador aqui, o comentário que você tem é que foi descondenado, é isso? Descondenado, nomeado, enfim. Né? O judiciário, ele invade atribuições e o país precisa ser passado a limpo. Sob pena de termos aí a ditadura do judiciário. Entendi. Então, veja bem, temos grandes lideranças, pessoas que merecem o nosso respeito. Eunápolis, Itabela, vou citar o nome, Gutenberg Lacerda, Guto, carinhosamente chamado Guto, de Itabela, hoje está como chefe de gabinete do deputado Alexandre Guimarães, do Tocantins, um rapaz daqui de Itabela. De Itabela, né? Articulador, inteligente, cara, uma pessoa fantástica. Então a região tem bons filhos, pode gerar bons frutos, é preciso se dar oportunidade a essas pessoas. Então, continuo acreditando que a gente pode fazer diferença. A nível de Eunápolis,
a gente fica triste de ver que as coisas passam por aqui e que os políticos não demonstram representatividade. Exemplo do Hospital Costa das Baleias, vai gerar em torno de 1.400 empregos diretos, foi para Teixeira de Freitas. Isso em Teixeira de Freitas, né, pai? Merecido Teixeira de Freitas. Hospital de referência. De referência. Merecido. Só que Eunápolis também merece. Então, aonde estão os políticos que se dizem representantes do nosso povo? Agora há pouco, infelizmente, e dói falar, morreu gêmeos aqui em Eunápolis por falta de uma... Aqui em Eunápolis não, os pais eunapolitanos, um morreu no trajeto e o outro logo depois chegou em Salvador. Por falta de uma UTI neonatal. Não tem UTI neonatal. Não tem. Então, assim, a gente vê que precisa de políticas públicas, tem que sair do Fla-Flu, do Bavi, tem que dar oportunidade a pessoas que realmente queiram fazer a diferença para esse município, né? Recentemente, na semana passada, foi criado a CPR Extremo Sul. O que é CPR? CPR é Comando de Polícia Regional da Polícia Militar. Com isso, abre-se a estrutura da CPR, engloba vários oficiais de alta patente, inclusive, como de média patente e de baixa patente. Então, isso, além de trazer segurança local, né, regional, emprega quantas pessoas, quanto você está injetando no comércio local. Mais uma vez, Eunápolis não teve representatividade e foi para Teixeira de Freitas. Com isso, eu não quero dizer para a população de Teixeira de Freitas que não é merecido. Mas faltou o empenho de alguém de Eunápolis, de uma liderança, para capitanear isso para aqui. Infelizmente, as lideranças locais, elas pleiteiam e barganham interesse próprio, e não coletivo. Eunápolis precisa entrar no rumo, estar no caminho certo. E estar no caminho certo não é voltar pelo caminho errado. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu pergunto para Gabriel qual é a expectativa dele, se existe projetos de Gabriel, se Gabriel tem alguma coisa para mostrar para a sociedade eunapolitana, o que é que Gabriel tem para falar, que é o nosso último bloco, entendeu? Existe alguma coisa que Gabriel já mostrou, já... Eu estou vendo um papel aqui sobre a mesa, eu quero lhe perguntar sobre esse papel, já já. Assim que nós saímos para o nosso intervalo, eu perguntei a Gabriel Delany o que é esse papel aqui sobre a mesa. Gabriel, a pergunta se reitera agora. Que papel é esse aí? Que documento é esse? O que é isso aí? Isso é um projeto que eu fiz, eu e Lorival César Cabral, mais conhecido como Cabral, é uma pessoa que eu tenho estima, respeito e agradeço a participação. Visando o crescimento de Eunápolis, como sempre fui do grupo político que hoje gera o município, eu acreditava que realmente poderia haver uma mudança, que a gente poderia, de certa forma, contribuir com o futuro do município. Fiz o projeto, muito embora não foi colocado em prática, mas... Apresentou para alguém? Apresentei sim. Está aqui, ó. Na época, foi apresentado para o então secretário da Casa Civil, né? Mais conhecido como primeiro-ministro de Eunápolis. Bom, conhecido como o quê, rapaz? Primeiro-ministro. Ministro. Vamos lá. Tem várias sugestões para o comércio, para a indústria. Enfim, isso é um escopo, né? Um escopo, foi um estudo, foi algo feito com muito carinho. Eu queria salientar... Isso na época você estava acreditando que o Eunápolis podia ser grande, né? Todo mundo estava acreditando naquela época que o Eunápolis poderia ser grande. Poderia ser grande. Né? Então, assim, é algo bem complexo e bem completo, certo? Uhum. Bom,
Eu gostaria de salientar um dos projetos que uma das sugestões era uma permuta com o DENIT para que o espaço do DENIT se tornasse um comércio popular. Um troço subutilizado aquilo ali, né? Isso. Ter um perímetro enorme da cidade de Eunápolis, aquilo ali. Para que se tornasse um shopping do comércio popular. O conhecido Feiraguai, como temos em Feira de Santana e em Vitória da Conquista. Ali está nas imediações do centro, com o Piqui, local extremamente estratégico. A ideia era criarmos aí, por exemplo, Feira de Santana, são 862 boxes. O projeto para Eunápolis inicial eram em torno de 350 boxes, mais 30 boxes de lanchonete, ou seja, 380 boxes. Se colocarmos 2,5 pessoas por cada box, nós teríamos aí 970 empregos diretos. Isso por baixo, né? Por baixo, emprego direto. Ali daria para colocar os boxes, ter estacionamento para ônibus de excursão, trazer essas pessoas. Nesse projeto engloba, inclusive, uma parceria com o Sebrae para que esses lojistas pudessem importar da China, da Coreia. Sem atravessador. Sem atravessador. A ideia é que nós tivéssemos em Eunápolis uma 25 de março, como tem em São Paulo. Engloba aí criação de novas linhas de ônibus, lotações, enfim, para trazer o povo do norte do Espírito Santo, do norte de Minas e de todo o sul da Bahia para Eunápolis, para comprar no comércio local. Isso só aconteceria se Eunápolis tivesse preços competitivos, como tem na 25 de março. Entendi. Em São Paulo, ou seja, por que a ideia de importar direto? Porque o comerciante, ele não iria sair de São João do Paraíso, Camaquã, Itabuna, do norte do Espírito Santo, norte de Minas, para vir comprar em Eunápolis, se nós comprássemos de São Paulo. Ele iria comprar direto lá, como assim acontece. Então, a ideia é que nós trouxéssemos... Seria um polo importador de distribuição de produtos, né, do exterior, né? Exatamente. Então, assim, esse é um projeto, tornar a Avenida Norte-Sul comercial, aonde todos os dias, 7 horas da noite, fechasse, faria-se um grande calçadão, como foi feito no Rio Vermelho, em Salvador, enfim. Exato, Durante o dia do tráfego normal, à noite um grande calçadão, interrupção do tráfego, que hoje é quase impossível passar na Norte-Sul. Não tem como passar. O transeunte não tem mais... É verdade. O transeunte ele não tem mais calçada, não tem como caminhar, está disputando espaço com os carros, e ali faríamos um grande calçadão, porque a Norte-Sul virou realmente um point da noite napolitana. Tem também no projeto a ZPE, Zona de Processamento de Exportação. O que é isso? A gente importa sem imposto e paga o imposto na saída. Eunápolis é extremamente estratégico, do lado de aeroporto internacional. Porto também em Ilhéus. Também. Essa ZPE, geralmente, ela é transportada via aéreo, porque são geralmente componente eletrônico, são itens de grande valor agregado e pouco volume, pouco peso. Então, usa-se muito aeroporto. Também tem a ideia de criação de barracas, como temos ali em Santo Antônio de Jesus, aquelas barracas ali. Sim. Então, a ideia foi dada para que se pleiteasse um anel viário e se instalasse em torno de 80 barracas, 40 de um lado da BR, 40 do outro lado, para escoamento da produção, da lavoura de subsistência, bem como artesanato e outros. Tem também a ideia de uma fábrica de produtos de coco. A gente tem muito coco saindo daqui da região e indo para Linhares, que lá tem uma fábrica, né? Então, tudo isso demonstrado através de viabilidade econômica, uma fábrica de bicicletas com provas a nível nacional saindo de Eunápolis, por exemplo, para o Arraial da Ajuda, de Eunápolis para Belmonte, de Eunápolis para Trancoso. Entendi. Né? Entrarmos no calendário nacional. Por que saindo de Eunápolis? Porque as pessoas teriam que vir para Eunápolis, se hospedar aqui, jantar aqui, enfim, consumir no comércio local para sair no outro dia 4 horas da manhã, né, numa prova como essa. A ideia de um shopping ali no chamado buraco
de Aziz, a gente sabe que tem uma nascente e uma questão ambiental, né? Ambiental, mas seria possível contemplar, manter a nascente e contemplar o shopping. Eu vou falar mais um item e pular para um próximo assunto. Mais um item que eu coloquei no projeto, dentre vários outros. Isso foi apresentado, eu quero salientar para você, ao então e até hoje secretário da Casa Civil, até porque o Gabriel sempre foi um entusiasta do crescimento de Eunápolis, ele projetou isso acreditando no grupo que hoje governa a cidade. Mas, como boa parte da população, também frustrou-se com o que está se vivendo em Eunápolis hoje. Verdade. Bom, mais um outro item que está no projeto seria a criação de um outlet ali nas imediações da faculdade Unisul. Por quê? Porque ali já é divisa de Eunápolis com Porto Seguro. Né? O outlet, para quem sabe, ele tem incentivos fiscais do governo federal e governo estadual, então precisa estar fora do comércio, porque senão não adianta, quebraria os comerciantes também, a ideia não é essa. Como da ideia do Feiraguá era de trazer pessoas para comprarem em atacado, não adianta botar no varejo. E como é que ficariam os comerciantes da Avenida Porto Seguro, da Santos Dumont, enfim. Então a ideia não é essa. Tudo foi muito bem fundamentado, muito bem pensado. O outlet, a ideia era pegar os transeuntes que vão para Porto Seguro, que retornam de Porto Seguro, e até fazer uma parceria com aquele município para que houvesse um dia de passeio, passando pela estação Veracel, enfim, um dia de passeio ecológico, chegando até o outlet onde as pessoas poderiam comprar. Então trazer excursões de Porto Seguro, quem vem de fora, para vir a Eunápolis, né? Não ao centro de Eunápolis, mas ao outlet. Dentre esses tem vários outros projetos que foram apresentados. Mas de capa contra capa, simplesmente deve ter sido jogado numa gaveta lá, né, e deve estar pegando pó até hoje. Infelizmente. Mas, Gabriel, você, de qualquer forma, ao colocar seu nome, criou uma expectativa, independe de eleição ou não de Gabriel Delany. O nome Gabriel Delany hoje representa para uma região, para aqueles que votarem em você, um rosto político. O que esse rosto político baiano, na nossa região aqui, no extremo sul, no sul baiano, pode esperar de Gabriel Delany? Bom, vamos lá. Eu entrei no projeto, tem alguma coisa, tem algum pensamento? Eu entrei na política por vocação, por gostar de realizar, né? Isso está no meu sangue. Eu tenho, por exemplo, 28 anos de movimento social, pertenço ao Lions Clube de Santa Cruz, fui do Leo Clube, depois do Lions Clube Eunápolis, e de 2016 para cá estou no Lions Clube de Santa Cruz, entidade com o meu orgulho, o maior clube de serviço do mundo. Eu estou em 2 processos no sul da Bahia. Sou coordenador para o sul da Bahia do movimento emancipalista brasileiro. Diga pra gente o que é isso, o que é esse movimento emancipalista? Existe um estudo onde entende-se que alguns municípios merecem ser emancipados. Alguns distritos, no caso. Né? Alguns distritos. Como é o caso de São João do Paraíso, Barrolândia, Posto da Mata, Itabatã. Então, assim, a gente vai estar visitando esses municípios, realizando audiências públicas, indo até Brasília, esse é um movimento brasileiro. Né? É uma deputada, inclusive, do Mato Grosso, que é a relatora. E vamos ver se dá possibilidade de emancipação desses municípios. Ou seja, existe um pleito hoje que briga por emancipação e Gabriel Delany, nessa região, dá rosto a esse pleito. Exatamente, eu sou coordenador regional. Existe também, há 70 anos, um movimento de criação do estado do sul da Bahia. Eu também estou na coordenação desse movimento de criação do estado do sul da Bahia. Aquela história do estado de Santa Cruz? Isso. Mas o nome que realmente poderia vingar, enfim, é o sul da Bahia, porque nós gostaríamos de continuar baianos. Agora só com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Bahia do Sul e Bahia. Isso. Por que a criação? Porque eu defendo a criação do estado do sul da Bahia. Nós teríamos um orçamento de 3 bilhões de reais. Nós teríamos Tribunal de Justiça próprio para agilizar os processos. Nós teríamos
senadores da região. Teríamos inicialmente em torno de 16 deputados federais e 24 estaduais, mais ou menos. Hoje nós temos aqui, salvo engano, 3 estaduais na região, 3, 4 estaduais. Eu acho que 2 federais apenas. E a turma que vem garimpar voto. Os garimpeiros, você que foi votado aqui, permita-me, à vontade. Que está aí agora, no seu ar-condicionado em Brasília, é você mesmo que eu estou falando, que teve os seus votos em Eunápolis, vou aproveitar o gancho aqui, nem aparece aqui para dançar o forró da sua quadrilha. Não vem aqui. Você mora aqui perto também, que é do Estado. Não aparece aqui. É também um garimpeiro. É mais um garimpeiro. Porque você não tem compromisso com a região. Desculpa me interromper aqui, mas eu tinha que dizer isso. Claro. Irresponsáveis. Eunápolis não sabe. Aqui vocês vieram. Também no cenário que está hoje aí. Né, vocês têm que vir mesmo. Porque está tão igual ao governo que aqui hoje existe. Por favor, pode terminar a sua explanação. Bom, então teríamos orçamento próprio, teríamos governador da região, teríamos senadores, deputados federais, deputados estaduais, teríamos um campeonato de futebol local, é verdade, né? Teríamos intermunicipal local, enfim. Nós vivemos como colônia. Nós contribuímos muito com impostos e pouco se retorna para essa região. A distância do poder é muito grande. Muito grande. Tem vários eunapolitanos que não conhecem a nossa capital, que é Salvador, minha terra natal. Não envelhece sem saber onde é que fica. Sem saber. Conhece Vitória ali, mas não conhece. Esse movimento da criação do Estado do Sul da Bahia, ele pode sim, agora, gerar frutos e podemos ter a criação desse novo Estado. A gente também vai estar realizando audiências públicas. Por quê? Geograficamente, o estudo que foi feito, nós daríamos 4 municípios para Minas e pegaríamos 20 e poucos municípios de Minas na criação do novo Estado. A fronteira do norte. Por que dar 4 municípios para Minas? Porque a gente precisa que a bancada de Minas vote a favor da criação do novo Estado. Sem a bancada de Minas, esse projeto nunca vai passar. Nunca vai. Então entraria aí Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. Minas passaria a ter praia. Com isso, iria ter porto, aeroporto, modal ferroviário. Então, cresce toda a região. E nós teremos a bancada de Minas votando em peso, votando e articulando em peso a favor desse projeto. Você não ama a Bahia? Amo demais. Eu sou natural de Salvador. Sou eunapolitano por título e de coração. Mas a gente precisa entender que ou a gente cria a nossa independência ou a gente vai continuar a colônia. Infelizmente, os políticos que temos atualmente não nos apresentam bem. E ficamos à mercê da saúde ineficaz. Como falei aqui, do caso dos gêmeos que faleceram, isso dói. Eu não conhecia o pai, mas acompanhei. Mas sabe a dor da perca. Sei a dor da perca. Só não é pior a situação da violência local, porque temos aí um comandante da Polícia Militar e o seu comandante, que são excelentes, o coordenador de regional da Polícia Civil, Dr. Moisés, a Polícia Rodoviária também é muito atuante, enfim, mas poderíamos estar vivendo um caos. Então, a partir do momento que a gente tem a criação desse novo Estado, nós teremos um Estado forte, pujante, teremos um crescimento regional muito grande. Estrondoso. Eunápolis pode ser a capital do novo Estado, como pode ser Teixeira de Freitas, né? Como pode ser Itabuna, Ilhéus, até Vitória da Conquista. Então, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus estariam dentro desse contexto de Bahia do Sul. Está sendo desenvolvido, tem um estudo para a gente ver o que é que viabilizaria Sudoeste, na verdade, ainda faz parte do Sul. O que seria mais fácil de viabilizar a criação do Estado? Tem projeto que Conquista está inserido e tem projeto que Conquista não.
Então, isso É uma questão de estudos técnicos para técnicos de viabilidade. econômica também, tudo mais, social, então é muito complexo. Então Assim, é um sonho, a gente vai estar brigando por isso, eu estou participando. Em relação ao meu futuro político, eu, como te falei, estou político por vocação, nunca fui candidato a primeira vez. Inicialmente até tinha vergonha quando as pessoas perguntavam, você vai ser candidato? Eu dizia não. Pela pincha que os políticos têm, muito ruim. Então, assim, se daqui 3 anos houver condições de eu ser candidato a deputado estadual ou federal, ou algum outro cargo, de repente a gente pode postular. Caso não, a gente vai fazer parte do processo político, ajudando, sempre com convicções de norteando-se e sendo pautado pela ética, conduta, enxergar realmente quem de fato pode viabilizar Eunápolis. Até falei alguns nomes, esqueci de um outro nome aí, Dr. Alex Ornelas também, né, um nome bom para Eunápolis. Agora, essas pessoas precisam participar do pleito. Precisam ter coragem do enfrentamento. Porque tem que romper com um bocado de coisas aí. Porque se não houver esse encorajamento, se não houver essa vontade, não houver a determinação, nós ficaremos à mercê do Fla-Flu, do Bavi, que é muito ruim. E diz que o silêncio dos bons, é isso? Ecoa a voz dos maus. Então é bom que a gente precise que pessoas de bem se levante. Eu tive a grata satisfação de entrevistar Gabriel Delany no Café com Antônio Marcos. Para mim foi uma surpresa muito agradável, entendeu? Muito agradável. Eu tive a felicidade dessa entrevista muito proveitosa. Eu quero registrar isso aqui. E queria que você, olhando para a lente ali, com os olhos fitos lá, em rápidas palavras, deixasse uma mensagem de esperança a todo mundo que nos ouviu aqui agora. Bom, meus amigos eunapolitanos do sul, extremo sul da Bahia, em todo tempo amo um amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbio 17, versículo 17. Irmãos, vamos acreditar. Eu falei muito de Eunápolis, mas na região, Porto Seguro, Belmonte, Tabuna, Ilhéus, enfim, toda a região. É preciso que vocês fujam das amarras e deem oportunidades para novos nomes que venham realmente fazer a diferença na política local, na política regional. Então, eu clamo que vocês passem a observar para discernir melhor, porque o resultado de 4 anos é ruim para mim, para você, para todos, para o coletivo. Então a gente precisa discernir, a gente precisa decidir com responsabilidade. Essa decisão não pode ser do oba-oba, do tapinha nas costas, não. Vamos fugir desses políticos e buscar pessoas que têm ideias inovadoras e que são sérias e que podem fazer a diferença para a política local. A você, meu amigo, que esteve aí nos acompanhando no podcast Café com Antônio Marcos, como eu disse, esse foi Gabriel Delany. Esse é Gabriel Delany. A você, um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.